Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog que tem textos convencionais, o blog tradicional, www.urumilatracefa.com.br. Não deixe de ir no blog, como eu falo sempre, e também não deixe de ir na Amazon. Tem 3 livros lá, pode ser que os assuntos lhe interessem, eu fiz todos os 3 com muito cuidado, não são assuntos verticais, mas podem dar interesse a vocês. Nesse vídeo, se você quiser ficar até o final para ouvir, eu vou falar mais um pouquinho, mais uma dosezinha aqui, né, mais um cortezinho aqui pequeno, sobre a relação de Fá e Orixá, tá certo? Isso aqui, para quem já viu os outros vídeos, já viu eu falando algumas outras vezes, eu quero dar um cortezinho aqui, fazer uma pílulazinha aqui de um aspecto importante, dar mais um pouquinho de mensagem, né, sem perdoar vocês muito, também sem gastar muito tempo, tá bom? Então, se quiser ouvir o que eu vou falar, fica aí, senão procura outro vídeo. Bom, esse tema tem uma importância por 2 aspectos. O primeiro para trazer a questão teológica do vínculo de Orixá e Fá, e o segundo também só um momento. Perdão, e o segundo para delimitar o assunto também para não ficar amplo demais. Então eu vou trazer Orixá para o campo de Fá e vou delimitar isso para não ficar, a gente não correr os problemas que ocorrem hoje no dia a dia, em que os babalôs acham que podem tudo, fazem tudo, e tem pessoas que acreditam nisso, né? Que você vai para o babalô e ele vai ser o maior especialista em toda a religião, inclusive de Orixá. Então é sobre isso que eu estou falando aqui. Então, primeiro, sob o ponto de vista teológico, mais uma vez, sob o ponto de vista teológico baseado em verso de Fá. Eu não estou aqui inventando nada, é o que está no verso. Vínculo de Orixá com Ifá é muito forte. Por quê? Porque a nossa vida, Orixá faz parte da nossa vida, tá certo? O Orixá faz parte da nossa vida, então sabe que cada pessoa está ligada a um Orixá, não existe uma questão da pessoa, né? E isso não eu já expliquei que isso não influencia, essa coisa do Orixá da pessoa, não influencia a consulta oracular. Você faz a consulta e aquela informação não serve para nada para o Babalaô, porque o Babalaô ele vai interpretar aquilo que o Orumilá passou para ele através do Odu. Aquele símbolo que ele recebe tem significados que ele vai buscar na literatura, né, nos versos sacros, versos sagrados, aí ele traz a informação. Então o que o Babalaô tem que fazer é assim, ó, você com problema, a consulta ao Orumilá, a Deus, né, a Lodumare através de Orumilá, o Odu, que é um símbolo, é um signo, um símbolo remete aos versos e fala para você. O seu Orixá não tem relevância nenhuma ali. Ah, eu sou de Ogum, eu sou de Oiá. Ele vai falar, tá bom, ok. E continuar a falar normalmente, não faz menor diferença, porque ele só pode falar o que está nos versos, só pode falar o que está na mensagem. Já expliquei isso, hein? Procure aí um vídeo recente. Então, mas a gente tem que entender o contexto de Orixá na vida da pessoa, no nosso mundo, né? Como eu já falei para muita gente, talvez eu volte nesse vídeo aí, cara, volte nesse assunto, que é a questão de Orixá não é elemento da natureza. Eu tive uma pequena, troquei algumas palavras com uma pessoa que perguntou, lembrando que eu tenho um texto longo, eu acho que já publiquei 2 ou 3 vezes, tem 3 versões desse texto no blog, que eu explico que Orixá não é elemento da natureza. Eu já fiz até um vídeo falando que Orixá não é elemento da natureza. E eu vou voltar nesse assunto, me referenciando, sem repetir os vídeos, para explicar qual é a relevância dessa informação. Mas eu diria para você o seguinte, Orixá não existe aqui para controlar o mundo, não vou dar a causa disso, mas ele está só ligado a você. Eu estou falando isso porque o que está em Fá. O que está em Fá é, Orixá não está ligado ao controle da natureza, ao mundo, a nada. A única divindade que controla o mundo, a natureza, a existência, o funcionamento das coisas é o Lodumare, mais ninguém. É isso que está nos versos de Fá. E aí, o que está no verso de Fá, e aparece, é um verso importantíssimo, estrutural, né? Tanto no verso de criação do mundo, em Obê, como também, e depois tem o Oiacu, né? Quando eles descem, como também em Oxétuá, que é um verso importantíssimo, estrutural, importantíssimo, em que Oxétuá mostra a vinda das pessoas, mostra que o Lodumare mandando os orixás para o mundo, para o Aie, para onde a gente vive, para cuidar das pessoas, para ensinar as pessoas o procedimento, ensinar os cultos, é o que está lá. Eu aqui tenho 2 vídeos sobre explicando esses versos, essa história de Oxétuá. Um deles eu leio a história e o outro eu faço comentários. Recomendo, se você quer entender um pouco da teologia dessa religião, que olhe esse vídeo sobre Oxétuá.
esse vídeo é importante, mas o verso Oxétuá é muito importante para a gente entender este papel. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, vou repetir. Não estou inventando, eu não fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de nenhum site, eu não vi ninguém falando. Eu já falei para vocês que quando eu faço essas afirmações, eu esqueço, assim, que todo mundo fala isso. Isso é verdade, todo mundo fala isso. Aí o que eu fiz na minha vida? Apaguei esse todo mundo fala isso, porque como o Vertier fez um texto muito interessante, Etnografia Religiosa no Bar, né? Ele fez esse texto é muito legal. Assim, é muito legal. Aí o que ele fala lá? Que foi isso, né? Teve um primeiro cara que falou uma bobagem aqui, aí um monte de gente saiu repetindo a mesma coisa. Aí ele sai essas ondas, tá vendo essas pessoas aqui, todas copiaram esse cara aqui, e esse cara aqui não sabia nada, era um cara lá, esse aqui também. Aí ele vai algumas 2 ou 3 origens e as pessoas lá. E vou falar também que eu vi isso, eu tenho livros de teologia, né, de religião, de autores, e que eu sei, aqui ó, surgiu aqui, foi o Parrinda que falou, foi o Embit. Aí depois você mostra assim, as pessoas copiando exatamente aquela mesma coisa. Isso aqui ó, foi transcrito, o cara não se deu trabalho. Na verdade ele não deu trabalho, ele usou aquela referência à fonte, você tem que entender só se aquela fonte é boa. Então isso acontece o tempo todo. No caso aqui, eu estou lidando com Oxétuá. Então, quando a gente fala da relação de Fá com Orixá, tem que ser baseada em verso. A relação de verso está baseada em quê? Oxétuá. Lá em Oxétuá está descrita a qualidade desta relação, que é importante. Hein? Ter uma relação é importante, mas mais importante ainda é você entender qual é a qualidade dessa relação. É a substância, o substantivo. Né? Não é só para dizer que existe, mas a substância. Qual é a substância da relação com a gente? E o Orixá existe para cuidar das pessoas. É o Orixá que atua, é o Orixá que tem ação. Ação no nosso mundo, ação, atuação. É o Orixá junto com o Exu. Na realidade, Exu é a grande força de atuação. Mas os Orixás também são. O Exu traz o Axé, faz essa mudança. Mas sim, nos versos de Fá mostra os Orixás atuando junto, ao lado de Exu, tá certo? Mas, sob o ponto de vista que está nos versos, é que Orumilá, agora é importante as pessoas do Babalaús entender, quem não entendeu, entenda, é que Orumilá não é um elemento de atuação. Aí eu vou falar assim, não, tem alguns versos que ele faz alguma coisa, né? Mas são muito poucos, A maior parte dos versos, inclusive eu tenho aquela referência, só um momento, peraí. Tem um verso importante, o Begudá, né, que o Orumilá fica sofrendo lá na mão do Obá, da mulher que ele se relacionou lá, né? 3 anos sofrendo, não sei o que, e ele não faz nada. Assim como existem outros versos que as coisas acontecem com o Orumilá e ele não faz nada. Porque o Orumilá não é uma divindade da ação, da atuação. Ela que traz a sabedoria, a inteligência, o bom senso, traz aquela informação para você fazer. E não te obriga a fazer as coisas. Lembra que o Orumilá te passa conselhos. Eu tô falando, isso é o que está nos versos, tá? Estou só juntando tudo e passando para vocês. O Orumilá consulta, a pessoa recebe a informação e baseado no livre-arbítrio dela, ela fará ou não o que está lá. Então assim, essa questão do livre-arbítrio, decisão da pessoa é clara em Fá, tá certo? Por quê? Mas é clara de que maneira? Desse jeito, você recebe a informação, você vai a Deus, através de Orumilá, recebe a consulta e você recebe aquela informação. O Babalaú tem a obrigação de falar o que está ali, ou 2 mensagens, explicar, e vai fazer essa explicação baseada na competência dele de entender de fato, do espírito de Elá estar junto dele, para ele poder conseguir ter alguma lucidez no que ele vai falar para você. Então, se ele tiver todas essas coisas boas, ele vai falar. Se for um Babalaú retardado, idiota, ele vai pegar aquele tratadinho, né? Isso aqui é isso, isso e aquilo. Olha só, isso aí tem muita gente ruim, tá certo? Então, assim, se o cara souber fazer tudo que tem que fazer, ele vai explicar, você vai ouvir aquilo, né? Você vai entender aquilo que está acontecendo, e aí o que você vai fazer? Você vai tomar a decisão de seguir ou não aqueles conceitos baseados no que você quer. E o Babalaú não vai fazer nenhum juízo de você, e nem Deus, olha só. Você recorreu, lhe deu as informações, e tem lá, e isso tem nos versos, as pessoas concordam ou não fazer. Normalmente, o Orumilá, sempre quando consulta o Orixá, manda fazer alguma coisa, ele fará a coisa que o Orumilá está mandando. Mas, eu lembro de já ter visto 1 ou 2 ou 3, poucos versos no qual o Orumilá até me chamou a atenção, porque o Orumilá não faz o que foi pedido. Aí, mas logo depois ele reage e diz,
Mas então assim, quando eu faço, o Orumilá sempre faz, eu tenho que dar esse negócio. Olha, apesar dele sempre fazer, eu já vi verso no qual ele deixou de fazer o que o Orumilá e aí ele teve problemas. Tá certo? Então é sempre assim, estar no livre-arbítrio de nós, seres humanos, fazermos ou não aquelas recomendações. E sofremos, não é sofremos, e cuidarmos das consequências de tudo que acontece, você tendo ouvido ou não aquele conselho. Então, se você vai e fala. Então, estou contando aqui mais do que eu ia querer falar, né? O que eu quero dizer isso aqui? Que o orixá é ação. Então, sim, quando a gente vai em Ifá, existe uma atuação que é você traz o problema, que eu falei, você traz o problema, faz a consulta, o Babalô ele passa as mensagens e às vezes, normalmente pode ter um ebó complementar, que é aquilo ali, ó, é 20% da solução do seu problema, 80% é você entender os conselhos, o que você deve ou não fazer, o que você está fazendo errado. Aí tem o ebó. Então esse ebó é aquela coisa da atuação no mundo, né? A parte da magia, lembra? Magia, que é normal. É a magia vindo de orixá, vindo de Deus, ou seja, é o supernatural legítimo, não é a feitiçaria nem nada. E essa parte aqui, ela é feita com que, nessa hora, o Babalaô vai determinar quais orixás, pode ser 1, 2, 3, pode ser 10, 5, 10, que vão lhe ajudar. Então, assim, faz parte do processo de consulta e uma determinação de quais são esses que naquele momento, para aquele seu problema, para aquela situação, os orixás que irão interceder a seu favor. Por quê? Mas por que eles vão interceder? Por quê? Porque eu falei antes, orixá é ação. Então, é eles que tomarão ação. Para tomar ação, cara, quem vai tomar ação é orixá, Egum ou Exu. E a gente tem que determinar lá quem vai buscar. Exu, orixá, Ori, né? Sendo que, vou chamar a atenção, Ori, geralmente ele não atua no mundo, tá? Quem acha, eu vou pedir, não é só, não é o que está nos versos. O Ori, ele toma conta de você, ele não atua no aí, mas é ele que intercede a seu favor, no sentido de evitar que o orixá te ajude, ou pedir ou mobilizar um orixá, um Egum, para lhe ajudar. Tá? Então, assim, o Ori tem essa coisa de tomar conta e de vigiar você baseado nos seus objetivos. É uma coisa muito interessante, né? Vocês estão percebendo o que eu estou falando. A gente tem uma divindade pessoal no Orum, né, que fica lá tomando conta da gente, mas assim, é tomando conta. Isso não muda. O aspecto que quem é que intercede, que atua no Aê, são os orixás. Então, dentro de Fá, o orixá é o instrumento de ação. Então, apesar de você estar indo em Fá e tem Orumilá, o pessoal acha, não, o Orumilá pode tudo. Não, não é verdade. Assim como está naquele, eu acho que foi no Ereté, eu já comentei, tem um verso que, pra gente, o valor, as informações estão em versos. Então, olha, lá tem um verso no qual o Salame que fez isso, né? Deixa eu pegar qual é o verso, certo? Bom, aí um dos versos é Obeireté. O Salame, está no livro da Eu Salame. É o segundo verso que tem lá. As divindades fazem, nesse verso, as divindades fazem de Orumilá seu porta-voz. O porta-voz. É ele que traz o porta-voz em relação a gente. Então, o que os orixás têm que fazer em relação, o que os orixás têm que falar para nós, ou o que a gente pede através do orixá, né? O Orumilá é esse intermediário, ele vira o porta-voz. E por causa disso, que os orixás têm aqueles arquétipos de ação, o orixá é ação. Então, ação. E o Orumilá, ele tem esse arquétipo da paciência, do conhecimento, da oração, da fé e dos bons conselhos. Então, essa religião é a religião do equilíbrio. Então, ele procura equilibrar essas duas coisas. Olha, você tem o bom senso aqui, nós vamos conciliar isso com a nossa ação. Então, em Obeireté que está definido isso aí. Aí muita gente pode discordar dessa coisa, mas eu digo assim, bom, deixa eu avançar, depois eu volto a falar isso aqui. Então, é nesse contexto que Fá se relaciona com os orixás, baseado no contexto que é ação e imprevisível. Então não tem como você ir Fá e não tem orixá envolvido, sempre haverá o tal do orixá envolvido nisso, né? Bom, eu não estou querendo dizer que existe uma supremacia de Fá sobre o culto de orixá ou que Fá manda nos orixás. Não foi essa informação que eu trouxe. Eu trouxe a informação de que Ifá documenta em versos para o Babalaô, né,
que esta é a relação que se transmite, que o Orumilá vira um porta-voz. Então o Orumilá não é Orumilá por si só. Quando você consulta lá, você não está só falando com o Orumilá, e o Orumilá determina o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que tem que fazer, em detrimento ao que o orixá pensa. Não, os orixás, segundo Ifá, e o Lereta Babalô diz o seguinte, os orixás transformaram Orumilá em porta-voz, baseado naquele, e aí é importante porque o verso traz isso, baseado naqueles atributos que estão lá. Então esses são os atributos presentes em Orumilá, e não está ali naquele atributo ação, fazer, poder, força, não tem nada disso. Você nunca vê um verso de Ifá, Orumilá exercendo a força. Como eu falei, tem um ou outro, tá? Mas assim, não é a presença majoritária, né, o Orumilá fazendo alguma coisa com força, tomando ação. Ele sempre sofre algumas coisas e aí pede ajuda. Então, às vezes, os próprios orixás se mobilizam, ficam lá com pena dele, ou vê que ele está precisando de ajuda e vão lá ajudar ele. É sempre assim, o Orumilá é o passivo. Então, aí alerta, né? Tem gente que acha que o Babalô é super poderoso, não, só não é verdade. Nós somos apenas o porta-voz, eu falo isso, né? Somos apenas o zeferino. Somos ali o cara que carrega um carrinho de mão, levando material de um lado para o outro. A gente é isso. Então não é, o Babalô não é poderoso, e muito menos o Orumilá é essa divindade da ação, que você pode esperar tudo através do Orumilá. Pelo contrário, ele usa como porta-voz, e você tem que esperar através do seu mérito, merecimento, a ponderação. Aí, no caso, o Orumilá entra com a sabedoria, ele pode pedir, né, intercedência dos orixás através disso. Mas no nosso mundo, assim como está definido em Oxatuá, quem atua são os orixás. Então, vou repetir o que eu falo sempre. Tudo isso eu estou falando do que está escrito em Ifá. Eu estou fazendo aqui, gente, eu estou aqui interpretando Ifá, interpretando os versos. E aí, eu já expliquei que não adianta você querer interpretar Ifá usando só um Odu de cada vez. Você pega um conjunto de coisas, você vai trazendo esse comportamento de maioria. Entendeu? Então, esta é a relação do Babalô com Ifá, com o orixá, e de orixá com a gente, e de orixá com o Ifá. Aí eu faço algumas críticas. Tem muita gente que, antigamente, antes da Ifá aqui no Brasil, as pessoas diziam, não, a teologia está em Ifá, a teologia está em Ifá. Aí quando a gente traz essa informação, as pessoas, que é isso, e a gente fica duvidando que seja aquilo. Então, assim, fica muito complicado, né? Ou seja, enquanto você não tem um Babalô falando que é coisa, você diz que a teologia está em Ifá. Aí quando tem, você diz, você não acredita, não quer concordar. As pessoas têm que decidir o que elas acham que é certo ou que é errado, né? É claro que eu falei do início, tem muito Babalô que não tem acesso a verso de Ifá. Tem muito Babalô, inclusive de rama cubana, que provavelmente nunca viu um verso de Ifá de verdade. Porque o Babalô cubano, ele trabalha com tratados. Eu vou explicar o que é, só um momento. Aqui, ó, esse aqui é um livro muito interessante, né? Tratado de Odu de Ifá. Isso aqui está em espanhol. Então, é bem típico, né? Isso aqui é um tratado. E aí, o que tem aqui dentro? Tem os 256 Odus, tem aqui, para cada Odu, tem já uma pré-interpretação do que significa aquele Odu, orixá que atua ali, e os ebós tem que fazer. Tem muita gente que acha que isso aqui é mais que suficiente. Ele pega esse livrinho aqui, e fala o que está escrito aqui. Entendeu? Qual é a relevância, qual é a utilidade de você falar o que está aqui? Nenhuma, zero relevância. Não tem, assim, não serve para nada se você não entender as histórias. Esse aqui não tem as histórias. É claro que para cada Odu desse tem história. Só que as histórias que tem nos tratados cubanos não são histórias, não são versos, são pataquis, são histórias inventadas. Os cubanos criaram histórias com outros personagens. É tudo diferente, cara. Então, aí tem muito Babalô que só sabe isso aqui e vai falar para você só o que está aqui dentro. Então, ou tem muito Babalô que acha que foi iniciado por tradição nigeriana, que também nunca teve acesso a versos de Ifá, ou aprendeu a meia dúzia e fica também usando esse mesmo processo de interpretação. Estou dizendo que os nigerianos são os Babalôs formados por nigerianos sejam melhores, não. Estou falando assim, que existe os Babalôs que conhecem o que falam e os que não conhecem. Você vai encontrar as duas coisas. Então, claro que toda vez que você for tratar de assunto de teologia, aquela pessoa tem que conseguir explicar, né? O que é isso? É assim, você faz uma pergunta, a pessoa diz o que é, e depois, se você fizer mais 10 perguntas sobre este mesmo assunto, se a mesma pessoa consegue responder a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, a 100ª pergunta do mesmo assunto, usando o conhecimento que ela tem, referenciando as fontes e tal, ela tem que ter essa capacidade. Porque muita gente
Você fala uma coisa, ela diz que é isso. Se você perguntar de novo, ela não vai saber o que falar mais para você. Ela não tem um pouquinho mais de informação, ela tem aquilo. Isso é isso. Pum. Ah, porque tá não sei o que, história para tá aqui. Aí eu fico olhando algumas interpretações, o cara fala, eu falo assim, cara, de onde essa pessoa tirou isso, né? Porque é muito fácil você inventar alguma coisa da sua cabeça e dizer que aquilo está no do tal. Eu fico olhando. Mas então eu estou falando só que você tem que dar valor. As pessoas veem de candomblé, o pessoal que não conhece, não dá muito valor e faz, diz que o que está lá que a informação não vale. Mas é essa informação. Então, agora, só para fechar aqui, já uns 20 minutos tá bom. Vai fechar isso, né? Eu já falei mal de Babalaô, de todo mundo, vou falar mal dos Babalorixá também. Então, o que acontece é assim, o que você não deve encontrar em Fá? Assim, então, você vai em Fá, vai encontrar o Orixá? Vai, porque nesse contexto que eu expliquei até agora, o que você não deve encontrar em Fá? Você não deve encontrar, mas eu vou repetir as coisas que eu já falo. Você não deve encontrar em Fá o Babalaô que determina o Orixá para você. Os cubanos dizem que pode determinar isso porque eles têm um pataquê, no qual eles definem na historinha lá que o Orumilá não está ligado a nenhum orixá, então ele poderia ser um isento no sentido de falar para aquela pessoa qual é o orixá dela. Porque ele disseram o seguinte: se você é um sacerdote de Ogum, você é um sacerdote de Oiá, e diz assim, o sacerdote de Ogum vai querer que todo mundo seja filho de Ogum, o sacerdote de Oiá vai querer que todo mundo seja filho de Ogum. Então, se você perguntar para o sacerdote de Oiá qual é o orixá, o sacerdote de Oiá vai dizer que você é de Oiá. Se você perguntar para o de Ogum, vai dizer de Ogum. Se você perguntar para o de Oxalá, ele vai dizer que é de Oxalá. Então, a historinha dos cubanos, essa historinha foi inventada por eles para justificar algumas coisas. E é por isso que você tem que tomar cuidado, porque assim, que muita gente pode inventar história para justificar coisas. Eu vou voltar nesse assunto aqui quando voltar a falar daquele do Obeirete, tá? Então, aí que ele faz, aí ele disse o seguinte, ó, só o Orumilá pode, porque como o Orumilá não está ligado a ninguém, só ele pode dar o orixá das pessoas. Aí os babalôs usam para dizer isso, olha, é isso, só em Fá pode terminar, cara, olha só. Essa história foi inventada. E mais uma vez, nas histórias que são inventadas, né, dos pataquis cubanos, que tem uma baixa qualidade literária, ele atribui qualidades negativas para os orixás, né? Ele diria o seguinte, ó, ele estaria dizendo que o Ogum, né, o Ogum, ou o sacerdote de Ogum, a sacerdotisa de Ogum, ela mentiria para uma pessoa dizendo que era de Ogum só porque ela quer fazer. Então, olha só, é isso que você não pode encontrar, que você não encontra nos versos de verdade, e você encontra aos quilos, as toneladas em pataqui. É você atribuir não só a humanidade, né? Porque você encontra no verso a humanidade do orixá na pessoa, nos atos e tal. Nos pataquis você encontra os piores comportamentos possíveis. Assim, você encontra assim, coisas de bandido lá. Você tem comportamento de orixá que olha ali, pô, isso aqui não é orixá, isso aqui é um bandido, cara, isso é um mau caráter. É isso. Você encontra as toneladas. E em Fá não tem isso. Por quê? Porque quando os personagens de Fá, normalmente é Orumilá e Exu, que está lá, né? Às vezes aparece algum outro personagem. Mas são pessoas anônimas. João, Maria, Antônio, qualquer coisa. Então, quando tem um comportamento ruim, geralmente é um Antônio qualquer que fez alguma coisa ruim, não sei o quê. Nunca é um orixá, nunca é essas coisas. Então, aí parece mais razoável. Os cubanos não. Os cubanos, os personagens são todos orixá e tem um negócio. Então, quando você olha, eles falam assim, cara, isso não tem muito sentido, né? Assim, não pode ser isso. E você olha que aquilo ali pode ter sido criado para justificar essa atuação do Babalaô. Lembra? As pessoas podem criar pataqui. Cara, como pataquis são criados do nada, o cara pode criar um monte de pataqui para justificar coisas que ele quer. Ah, tem um pataqui aqui no tal, que ele diz isso aqui. Aí você fica olhando, é mesmo, que coincidência, né? Tem um pataqui que fala justamente aquilo que é conveniente para você. Aí você fala, não, mas isso pode acontecer inverso, é verdade. Tem muito Babalaô lá, desses que escrevem livro, diz que tem versos que podem ser novos, que podem surgir, então você tem que tomar cuidado, tem muito verso que pode ser criado o negócio. Aí qual é alguém pode falar, não, então como né, como eu faço para ter o bom senso disso? Verdade, eu procuro aquela mesma história, o mesmo sentido, e mais do que uma fonte, para ter certeza.
Quando eu encontro só em uma, eu fico meio assim, vou deixar isso aqui, vou esperar na prática. Aí a minha prática vai dizer se aquilo ali se confirma ou não. Então eu tenho meu resuminho lá, vou usando aquela regra para ver se aquilo é válido, se ocorre de verdade. E a outra coisa é você entender o significado, a razoabilidade. Quando eu falo no Obereté que Obereté, os Orumilás elegem o Orumilá como porta-voz, esse sentido não tem nenhum detrimento, não prejudica ninguém. Por quê? Porque essa escolha deles não tira do orixá a primazia de nada, apenas transforma o Orumilá em um porta-voz e baseado em motivo. E os motivos são o comportamento, a forma, a paciência, algumas coisas que não são, geralmente, podem estar associadas a ele. Então, esse verso define uma coisa muito interessante, que é definir a questão da sabedoria, da experiência, da fé, com o envolvimento da responsabilidade e atuação e ação dos orixás. Então não existe nesse verso nenhum desequilíbrio, nenhuma forçação de barra. O orixá não está de forma, não é pejorativa aqui, e muito menos o Orumilá ganhou supremacia. Então você olha assim, olha, isso é razoável, nós temos um equilíbrio aqui, você não está querendo prejudicar, basicamente você traz uma informação que é relevante, como o Orumilá é oráculo, aquele verso justifica por que aquele oráculo serviria para os próprios orixás conversarem com a gente e ter intermediário. Ele define para a gente um contexto. Ah, tá bom. Está aqui definido o contexto no qual eu posso dizer que os orixás estão falando, ele dá orientação para mim. Ó. Ah, agora eu posso, baseado no que está nesse verso, eu posso dizer que eu posso falar para vocês aí, como eu estou falando, que sim, o oráculo de Fá não é só o que o Orumilá quer falar com você, ele também é o que os próprios orixás podem querer falar com você, ou seja, Deus através de orixá podem querer falar alguma coisa com você, e o oráculo de Fá será esse porta-voz de todos esses orixás para você. Então é uma porta de entrada de comunicação entre tanto você recorrendo a ele, como eles trazerem informação para você. Então isso dá para o Babalaô a condição de se colocar neste papel, que é um papel que não lhe dá supremacia, não lhe dá superioridade sobre ninguém. Ele apenas estabeleceu, o seu papel é esse, é ser o porta-voz. Vamos imaginar, né? O porta-voz, ele é o cara que manda? Não, o porta-voz é apenas que porta a voz. Então, não transforma o Orumilá nada especial. Os cubanos, por sua vez, talvez não entendam isso, aí botam naqueles pataqui, coisas que são lá, por isso que aparece um monte de bolão formado por rama cubana que acha que o Orumilá é o máximo, é superior a todo mundo, não sei o quê. Os caras, assim, não entenderam, entendeu? Por isso que eu faço essa restrição. Então, aí, nesse contexto do que não pode fazer, isso, né? Então, o Babalaô não pode determinar orixá, isso não está em verso nenhum, isso é invenção dos caras. O Babalaô não pode iniciar ninguém em orixá. O Babalaô não tem nenhuma, a formação do Babalaô, ou o que ele deve aprender, é tão complexo assim, já é uma tarefa tão grande, que não cabe na vida dele se aprofundar no culto de orixá e o que é necessário para você desenvolver esse culto. O Babalaô não tem conhecimento. Mesmo se o Babalaô conviver lado a lado com o culto de orixá ali, observando, por exemplo, eu tive lá uma experiência de, sei lá, 12 anos de candomblé, 12 anos de candomblé. Isso não me coloca como especialista em nada, apenas vi. Algumas coisas eu vi, poderia saber repetir, posso entender. Mas a formação, o entendimento daquilo, as consequências, é só a pessoa que está lá dentro do culto. Então, você pode ter um Babalaô que passou a vida toda ao lado de uma casa de orixá, ele pode até entender. Ele não vai ter a propriedade, a preparação, acho que é para fazer aquilo, porque não pertence. Se você vai numa casa de um Babalaô e ele se intromete, não, eu posso fazer, tudo de orixá eu posso fazer, eu posso iniciar, eu posso fazer isso aqui, posso te dar assentamento. Cara, você está indo, já falei várias vezes aqui essa frase, você está indo no lugar errado, cara. Porque essa pessoa não pode iniciar, iniciar pessoas no orixá, não pode fazer assentamentos de orixá para você, não pode fazer nada. Isto pertence exclusivamente ao culto de orixá. Se não fosse isso, não existiria o culto. Não existe nada no culto de Fá, nada nos versos, ou nas práticas, nas historinhas que eu vejo lá, que justificaria eu falar uma coisa diferente disso para você. Procure o culto de orixá, que lá eu sabe. Não só a minha prática de ter visto, a complexidade que é aquilo,
né? Como também não existe nada que justifique o Babylon ser uma pessoa diferente de ser um porta-voz. Nas histórias é sempre isso, ele é sempre o porta-voz intermediário e os orixás estão sempre ajudando e suportando ele. Bom, era isso, espero que tenha sido útil. Se alguém tiver dúvida, basta perguntar.